Vamos lá, oitavo ano, com mais uma aula. Eu estou continuando com o capítulo 3, né? As aulas passadas nós falamos sobre a revolta de Beckman, a guerra dos Emboaba e a guerra dos Mascates. Essas são revoltas que estão acontecendo na América. Aqui é a América do Sul, revoltas que aconteceram na época da monarquia. Então hoje nós vamos ver a revolta de Filipe dos Santos. Como ocorreu essa revolta? Essa revolta tem a ver com o ouro que era extraído nessa época, né? Como era, no caso, vamos dizer assim, Portugal estava pensando que o ouro estava sendo extraviado. Então eles viram várias formas para que esse ouro fosse levado sem que ele fosse, vamos dizer assim, roubado, né? Então essa revolta é referente ao ouro dessa época. Em 1719, o governo português proibiu a circulação de ouro em Minas Gerais, em pó, em Minas Gerais, exigindo que todo o minério extraído fosse entregue às casas de fundição. Ali, depois de extraído o quinto, né, o que é o quinto? Imposto cobrado pela coroa sobre os metais preciosos extraídos na colônia, correspondente à quinta parte do montante total. Então, ali depois de extraído o quinto, o ouro seria transformado em barras e devolvido a seus donos. Sentindo-se prejudicados, os mineradores da região de Vila Rica rebelaram-se contra essa medida, dirigindo-se ao governador da capitania de Minas Gerais, o conde Assumar. Então vamos lá. Então, essa revolta, que no caso estava sendo feita pelos próprios mineradores, não estava de acordo com o que estava acontecendo. Sem soldados suficientes para enfrentar os manifestantes, o governador prometeu o fim das casas de fundição e de vários tributos sobre o comércio local. Contudo, assim que conseguiu reunir tropas, ele atacou os revoltosos. O governador ainda prendeu vários deles e queimou suas casas. Filipe dos Santos, um dos líderes da manifestação, foi enforcado e esquartejado, servindo de exemplo para futuras rebeliões. Então, essas situações estavam ocorrendo muito nessa época, tá? Outra revolta também que ocorreu foi a Conjuração Mineira, tá? Na segunda metade do século XVIII, devido ao progressivo esgotamento da jazida de ouro, muitos mineiros enfrentavam dificuldades para pagar tributos cobrados pela metrópole. A metrópole sempre estava cobrando tributo vamos dizer assim, aos moradores que estavam aqui na colônia. Esse quadro, no caso aqui, do tributos excessivos aos mineiros, ocasionou a derrama. O que é a derrama? A derrama seria a cobrança de impostos que recaía sobre cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser pago ao governo naquele ano. Então essa aí seria a derrama. Tá? E no caso aqui, esse quadro gerava descontentamento dos colonos. Para piorar, uma lei baixada pela rainha, Dona I, ela morava lá em Portugal, Dona Rainha I, proibia a produção de tecido, calçado, ferramenta, sabão e outras manufaturas na colônia, obrigando os mineiros a importar de Portugal a altos preços. Olha bem o que está acontecendo. Eles não poderiam produzir aqui, eles teriam que exportar, no caso importar, né? Pegar de Portugal para cá e pagar altos preços. Isso aí já não estava indo bem-vindo pela população. Então vamos lá. Em 1788, decretou o pagamento integral e inegociável da derrama, inclusive com os bens pessoais da população. Quer dizer, alguns não tinham nem condições de pagar, eles tiravam os bens pessoais da população. Seus participantes, que foram chamados de inconfidentes, conheciam os autores iluministas e admiravam os líderes da independência dos Estados Unidos. Tá? Nessa época, os Estados Unidos já era praticamente independente. Não existia nem escravidão. Ao contrário do Brasil, que demorou a acontecer isso. Então, o que eles pretendiam? Aqui, instaurar uma república com sede em São João del Rei, em Vila Rica, tornando o serviço militar obrigatório e apoiar a industrialização. Tá? Isso tudo aconteceu devido aos impostos e também que esses conspiradores queriam que Minas Gerais fosse independente de Portugal.
Então o governador ordenou a prisão de todos os conspiradores que aguardaram o julgamento durante 3 anos. Cláudio Manuel da Costa morreu enforcado na prisão. Os demais líderes, mesmo negando a participação no movimento, foram condenados ao desterro, à expulsão, né, daqui. Eles foram expulsos das colônias portuguesas do Brasil para a África. Tiradentes foi o único que assumiu realmente ter liderado o movimento e com isso, como sempre acontecia na época, foi enforcado, esquartejado e colocado em cada esquina de Vila Rica, né, atual Ouro Preto. Então aí, agora vamos à nossa conjuração baiana. O que foi a conjuração baiana? A conjuração baiana foi a mais ampla e popular das rebeliões coloniais. Dela participaram padres, profissionais liberais, alguns membros da elite intelectual e, sobretudo, pessoas dos grupos sociais mais pobres, como sapateiro, escravizado, soldados e vários alfaiates. Por isso o nome, a Revolta dos Alfaiates. Que esses revoltosos queriam? Desde a transferência da colônia para o Rio de Janeiro, Salvador vivia uma crise econômica, né? Lembra que a primeira capital foi Salvador. Então eles vieram todos para o Rio de Janeiro devido aos portos, que seria melhor, né? Para o comércio na época. Então Salvador ficou praticamente morto, né? Não tinha mais nenhum, vamos dizer, benefício para eles. Então, que empobreceu seus habitantes gerou protesto contra os tributos impostos pela metrópole. Esse clima favoreceu a propagação das ideias iluministas. Pode observar que a maioria das pessoas que estão fazendo parte das revoltas, elas têm ideia iluminista, né? Aqui a ideia desse povo aqui seria o quê? Igual a liberdade, igualdade, fraternidade, né? São pessoas que vinham, que estudavam fora nessa época, né? E traziam essas ideias e faziam esse tipo de movimento. Mas muitas das vezes não tinha, vamos dizer assim, bons finais, não. No dia 12 de agosto de 1798, os organizadores da revolta espalharam cartazes pela cidade proclamando o início da rebelião. Entretanto, denunciado por traidores, sempre tem alguém que entrega os outros, né? Os participantes acabaram presos. Os líderes foram condenados à morte por enforcamento e seus corpos esquartejados. Essas formas de esquartejamento na época era para fazer com que a população ficasse atemorizada, né? Era no meio deles, colocavam lá em praça pública ou em cada esquina das ruas para que a população tivesse medo, não fizesse mais esse tipo de movimento. Bom, aqui está a época que era. Eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente estuda mais, ok? Tchau, tchau.